Boa tarde a todos, olá, sou eu Danilo Sacramento, mais uma vez, aqui eu vou continuar ácidos nucleicos, falar DNA especificamente, certo? Continuando ácidos nucleicos. Eu vou falar sobre os ácidos nucleicos DNA. Pode observar dupla fita, RNA, uma fita só. O DNA ele forma essa dupla fita e entre uma fita e outra você tem uma pontezinha de hidrogênio. Certo? Você tem uma pontezinha de hidrogênio que liga as fitas, certo? E essa maneira de ligação faz com que a molécula ela comece a pender para um lado, depois ela começa a pender para o outro. Por isso ela tem esse formato helicoidal. Uma parte dela começa a pender para um lado, só que aí pesa e joga a outra parte para o outro. Aí você tem outro pedaço da hélice e aí vai equilibrando a molécula, certo? Você tem a relação uma base púrica, uma base pirimídica. A e T estão sempre juntas. Se tem A de um lado, na fita, no DNA você tem T do outro, certo? Por isso que dizem que a quantidade de adenina é igual a de timina. Olha lá. Púrica, água pura, pirimídica, timina. Viu? Do TUC-CUT, TUC-UTC, como você quiser chamar. Certo? E a quantidade tem uma citosina e uma guanina. Também é diretamente proporcional. Nós vamos precisar muito disso quando falamos de genética lá na frente, no terceiro ano. Esses inícios agora são do primeiro ano. Vamos lá, a duplicação natural do DNA ocorre chamada de replicação. Replicar é copiar e colar. Pronto, você replicou o DNA. Eu repliquei minha mão. Você tem? Vão vir substâncias que vão fazer modificações na molécula e depois copiar, colar. Exatamente isso. O DNA ele cria cópias exatas de si, como eu já disse, copiar, colar, e o DNA original é o DNA molde, em que serve de base para o DNA filho ou complementar, que é um processo considerado semi-conservativo. Por quê? Você tem a dupla fita. Você tem a dupla fita do DNA. Vão vir helicases, que são enzimas que cortam as pontes de hidrogênio. Vão vir primeiro enzimas que vão distorcer o DNA, o DNA é torcido por causa da formação da hélice, vão distorcer, vão deixar as fitas paralelas, vem a helicase e cortas, deixando semi-conservativo. Este lado daqui vai gerar a fita dele, e esse de baixo vai gerar a própria fita. Vou explicar melhor. Semi-conservativo. O DNA pai ou molde, depois o DNA que vai ser com base nele, transformado e gerado em uma única direção.
A mesma direção que forma um, forma o outro. Aí você vê a formação do DNA, que é a replicação dele. E ocorre 3 fases. Primeiro, rompimento das pontes de hidrogênio, ligando as bases nitrogenadas, como eu já disse. Você tem uma substância que distorce o DNA e deixa os paralelos, ou deixa o DNA com as fitas paralelas. Depois as pontes de hidrogênio ele vem, corta. Tem a ligação natural entre aminoácidos livres do nucleoplasma, certo? Que é a parte do plasma. Você tem a célula, o núcleo e o nucleolo. O nucleoplasma, lá no núcleo, o plasmazinho cheio de aminoácidos livres, certo? E aminoácidos em cadeia, vai onde ocorre, onde a ponte de hidrogênio se desfez entre adenina e timina, guanina ou citosina, certo? E você começa a ter uma relação entre o núcleo, vamos lá, parte por parte. Você tem as 2 fitas do DNA, as pontes de hidrogênio foram cortadas e aí está solto. Lá no nucleoplasma, ou seja, na parte do plasma dentro do núcleo, como você tem radicais livres de nucleotídeos, o que acontece? Aminoácidos livres, perdão, no nucleoplasma, e aminoácidos em cadeia, o que acontece? Eles começam a formar a outra fita molde, seja de um, seja do outro, do DNA que se separou. E daí começam a se formar novas pontes de hidrogênio, o DNA começa a se retorcer de novo por causa dos pesos das moléculas, adenina, guanina, citosina, timina, certo? E a ter aquela forma helicoidal de sempre. Bom, é assim que ocorre a replicação do DNA. Apenas uma fita, certo? O RNA possui. Vamos falar agora do RNA. O RNA possui apenas uma fita. Ele é produzido pela fita molde do DNA. Certo? No lugar da timina você tem o uracil, há uma modificação biológica, orgânica. E no lugar da timina está ali adenina, guanina. Perdão, adenina, timina. Está ali a timina. Numa fita adenina, na outra fita timina. Então lá. Só que aí quando você tem a replicação, você também pode ter a transcrição ou tradução, que é transformando o DNA em RNA. Transformação. As informações do DNA são passadas para o RNA. E nessa transformação, ao invés de se ligar com timina, há uma modificação que a molécula é uracil, no nucleotídeo uracila, certo? O nucleotídeo uracila. Perdão. Exatamente. Sim. Confirmando que é a uracila no nucleotídeo, que é a base nitrogenada. Eu tomei um susto agora. Dessa maneira o DNA controla as funções da célula, produzindo, a partir de uma fita molde, aquele pedaço da fita molde ele vira RNA. Vem substâncias aqui que com aqueles aminoácidos livres começam a ter um contato de informações, e a partir da base daquele pedaço do DNA você tem a produção de uma RNA e futuramente uma proteína. É assim que é passada a informação genética: DNA, RNA, proteína. Cada RNA possui a sua sequência específica de nucleotídeos e assim manda uma mensagem a parte das células. Entendeu? Olha lá, eu não disse que eu falei. O DNA ele centraliza as informações e controla tudo na célula. Complexo de Golgi, mais à frente eu vou dizer o nome dessas organelas para que elas servem. Complexo de Golgi, faça isso. Mitocôndria, faça aquilo. Então, o DNA ele começa a produzir substâncias
começa a gerar o RNA mensageiro, RNA transportador, que vai ter a síntese de proteína, que daqui a pouco nós vamos falar. Em outra aula mais à frente nós vamos falar. E a partir disso você tem o controle da célula. Proteína vai para lá e manda uma organela fazer um serviço, outra lá, melhorar o lisossomo, melhorar lá a região periférica da célula perto da membrana plasmática e por aí vai. Certo? Aí você tem a formação do RNA em 4 fases. Você tem a primeira, que é o rompimento das pontes de hidrogênio do DNA. Você lembra lá, o hidrogênio, são rompidas. Total ou parcialmente. Só um pedacinho do DNA, não é ele todo. Quando formam o RNA, um pedaço, uma parte do DNA que fica exposta sem as pontes de hidrogênio. É nessa partezinha do DNA que aí você tem a formação do RNA. Depois tem o encaixe dos nucleotídeos que estão lá espalhados no nucleoplasma. Estão lá espalhados no nucleoplasma, no plasma dentro do núcleo. E daí eles vão tendo interações físico-químicas com o DNA. Porém, no lugar da timina você tem a uracila na cadeia única. Após se separar da fita molde, aquela parte do DNA tem a fita dupla, aquela parte do DNA que produziu aquele específico tipo de RNA específico daquela região. Se você modifica a região, você modifica o tipo de RNA e você modifica toda a informação genética, toda a formação dali. Mudou, deslocou, mudou, já era. E essa fita única que foi formada de RNA, ela vai para o citoplasma, provavelmente dar algum tipo de ordem para alguma organela ou ajudar na formação, por exemplo, de proteínas, que nós vamos ver mais à frente. E as fitas de DNA elas começam a se recompor, as pontes de hidrogênio são refeitas e o DNA volta a ter sua estabilidade orgânica. Certo? A diferença de DNA para RNA. Você tem a pentose do DNA, aquela velha desoxirribonucleico. DNA. RNA é ribonucleico. Qual a diferença? Desoxi menos um oxigênio. Você tira um oxigênio da pentose. 75% das bases nitrogenadas todas são idênticas. Todos os dois possuem C, G e A. Se lembra? Quando eu disse que a única diferença era timina e uracila, 75% do seu DNA é igual a 75% do seu RNA. 25% no seu DNA é timina e no seu RNA é uracila. 25%. Você tem um padrão de espalhamento aleatório de A, C, ACG, GCA, GCA junto no seu DNA, nas duplas fitas. Quando chega na parte que tem ou timina no DNA ou uracila no DNA, é 25%. Tá lá, misturado, espalhado. ACTG, GCTA, AUCG, GAUC no RNA. Entendeu? Boa parte, por padrão, são iguais, aleatoriamente misturadas as letras. E o DNA tem filamento duplo, o RNA filamento simples. Não tem muito o que dizer. Nós vamos ficando por aqui. Já estamos perto do finalzinho. Fotossíntese proteica.
e os tipos de RNA e um detalhe de biotecnologia sobre DNA. Dê o like, se inscreva no canal, clique no sino, deixa lá o like, o joinha, compartilhe, por favor. Compartilhe com seus amigos que não vão fazer a mesma área que você vai, que se precisar de biologia. Se inscreva no canal, me ajudem, por favor, a divulgar. Estou começando do zero, simples. Depois eu vou dizer minha vida, minha história e contar pra vocês. Bom, vou ficando por aqui e daqui a pouco vou terminar o assunto de moléculas orgânicas. Por hoje é só. Vou fazer o upload desses vídeos e vai dar um trabalho. Agora já é quase, acho que 4h15 hoje, 1º de março de 2019. Espero eu que eu consiga toda semana postar uma grande quantidade de vídeos para tirar os atrasos das semanas que não fiz em janeiro e fevereiro, para variar. Era para ter começado esse ano, era para ter feito em agosto do ano passado, não fiz. E, gente, muito obrigado e até a próxima. Estudem.